Vamos abrir nossas Bíblias. Quem vai acertar onde a gente vai abrir a Bíblia? Tiago. Segunda Pedro, olha. Tá antenado, mas não é. Mas está ligado. Acertou o que eu queria perguntar. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis. Lá no início, capítulo 3. Aleluia. Significa que, lembra do que eu falei a última vez? E na verdade verdadeira, tem uma brincadeira, né? Duro que está sendo gravado, as piadas Na igreja não pode mentir, irmãos. Eu tinha apenas essa mensagem mesmo, que é a parte final. Mas ontem a gente foi tão abençoado, tivemos um culto junto com outros irmãos que dividem o prédio com a gente. Nós somos um setor, a igreja UMC, Unidade Missionária Cristã de Jundiaí, lá dos pastores Abnério, Haroldo e outros tantos. A gente está nessa nova fase, somos em 5 setores na cidade, grupos menores, salões independentes. Então, um dos setores, que é o que a gente faz parte, o setor centro, tem um prédio que a gente alugou, divide com irmãos que eles se denominam como a igreja em Jundiaí. Eram ligados aos irmãos da igreja local, Esdras Mar, Utinisli lá atrás, né? E são irmãos preciosos, e a gente acho que não tinha tido, né, amor, um culto junto ainda. Tem alguns meses que o culto deles é aos sábados à noite, o nosso é domingo de manhã, e durante a semana tem outras. Mas só para contar, que ontem teve esse culto junto, eles são irmãos muito sérios, zelosos na palavra, né? Não sei quem conhece, já teve contato. Inclusive vai ter um evento agora em maio, que um irmão vai vir, Miguel Mar, pregar pra gente, vocês estão convidados. Já vai ser naquele salão maior, que alguns já conheceram, já foram lá, vai estar todo nosso povo reunido. Vai ser muito bom receber. Mas aí ontem, então teve um momento de música, misturou o povo, né? E na palavra o Abnério falou uns minutos, depois um outro irmão deles falou alguns minutos, e a palavra que o outro irmão trouxe, ele trouxe uma aplicação do Evangelho na nossa jornada cristã, trazendo o Dia das Mães como uma mensagem. E ele leu vários versículos e eu fui edificado. E gerou uma outra mensagem. Eu só tinha para falar 2 Pedro, viu, irmão? Porque assim, se meu pai me convidar para pregar, é o 2 Pedro. Mas claro, né? A gente... Tirar a balinha. A gente precisa estar constantemente lendo a palavra, meditando a palavra, não só para pregar, né? Lembra disso que eu falei da última vez que eu vim aqui? Será que você já ficou num versículo, dias ou semanas, lendo, orando o versículo, né? Internalizando? Porque existem riquezas do Senhor, no sentido de revelação. Não é só ler para eu dizer que eu li tudo, para eu dizer que eu sei mais, mas de alguma forma o Espírito Santo, ele traz vivo ao nosso coração, ele traz vivo ao nosso coração no sentido de vivificar em certo momento da nossa vida, momentos que a gente precisará. Haroldo testemunha que nos últimos tempos, com a luta de saúde, ele falou que não teve nenhuma experiência sobrenatural, no sentido de, ouvir audivelmente a voz do Senhor, ou algum sonho, ou visão, mas ele conta alguns momentos, um deles na mesa de cirurgia ou pós-recuperação, dele lembrar de um versículo, claramente, não tinha certeza onde estava escrito, mas aquele versículo que ele lembrou trouxe vida. Eu acho que ele escreve no livretinho Vale da Sombra da Morte, né? Então, estou dizendo com isso que, independente de você ser convocado para pregar algum dia, eu e você temos que estar encharcados com a palavra, com essa fé de que, como garimpeiro, uma hora vamos encontrar ouro, nesse sentido de uma palavra de Deus que salta, né? É diferente. A gente persevera nas genealogias, né? A gente lê as partes chatas da Bíblia, não sei se pode falar isso, mas eu já falei, mas isso valoriza
os tesouros. Amém, irmãos? Lembro de um podcast, não lembro o nome do irmão, que era muçulmano, acho que ele é árabe, com o Douglas Gonçalves. E ele falando a quantidade que ele lê a Bíblia, um irmão de Deus, um testemunho muito forte. E aí ele fala que essa leitura é a minha proteção. Eu preciso todos os dias, é o meu muro, tá? Isso foi muito forte. E gostaria de comentar também, antes da gente ir para a palavra, Gênesis 3, você deve ter aberto aí. Enquanto a gente cantava essa canção, Rompendo em Fé, e o pedido da Rosa novamente, a convocação, a situação de saúde da minha mãe, né? Eu lembrei de como nós não somos isentos de tribulação, né? Dificuldades. Se algum dia pregar esse evangelho para você, mentira. Que vem para Jesus para a sua vida dar certo. Não. Esse não é o evangelho completo. Ele é atraente no sentido de nós fomos criados para louvor da glória de Deus e Ele é quem preenche o nosso interior, que traz sentido à vida, né? Sentado à mesa, meu pai estava falando, a gente estava conversando, ele testemunhando sobre o brilho desse mundo, falando que parece que as coisas no sentido de felicidade ou satisfação, né? E é verdade, porque de certa forma vai crescendo em nós uma insatisfação de Deus, uma descrença, um ceticismo, não entusiasmar. É o novo campeonato brasileiro. Quando eu tiver minha casa, eu vou ser completo feliz. Quando eu tiver filhos, quando meus filhos casarem. Qualquer proposta, mesmo que nobre. Porque, de alguma forma, nós vemos em Apocalipse que a igreja e o Espírito está dizendo: Maranata, ora vem para Jesus. E a palavra fala que os céus retêm o Senhor. Então existe uma atração para aquilo que é eterno. Então, nós somos satisfeitos no Senhor. O salmista diz que à direita do Senhor há deleite e prazeres, né? Nós trabalhamos para a glória de Deus, nós podemos ser excelentes, nós podemos perceber a bondade de Deus na nossa família, no fruto do nosso trabalho, nós podemos ser gratos todo dia ao acordar, mas de alguma forma nós estamos estragados para esse mundo, nesse sentido, né? Acho que Paulo vai falar: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque esse mundo passa. Tudo que há no mundo, né? Então, eu queria comentar, porque eu lembrei na canção, falando sobre lutas e tribulações, né? Paulo também vai escrever que a tribulação produz em nós, né? Perseverança, caráter aprovado, alguma tradução diz experiência, esperança. E numa dessas vindas do irmão Mike Davis, da África do Sul, sempre vem em Jundiaí, acho que 2 vezes no ano, se eu contei direitinho, que é muito ligado com os irmãos, com a nossa congregação. Certa vez ele estava falando, então quando a gente cantava essa música, eu lembrei dessa cena, do exemplo que ele trouxe, de quando a gente leva o nosso filho no shopping, e aí tá bem cheio, né? A gente estava no shopping ontem. Foi só Thaís e eu. Deixamos as crianças e nem contamos para ele, foi de última hora que a gente deixou. Mas estava cheio por conta do Dia das Mães. E aí, a gente segura firme na mão do nosso filho, né? Para ele não sair correndo. Aí ele estava exemplificando. A gente segura firme e fala: fica quieto aqui, anda comigo. É ou não é? O outro jeito era falar para ele: vem aqui, filho, senta aqui no banquinho. Se achar um banquinho, imagina que está cheio o shopping. Deixa eu te contar um negócio. Existem pessoas más que pegam a criança
e faz maldade, abuso, esquarteja, tem tráfico de órgãos, magia negra, não tem nada de amor no coração, corre com você no banheiro. Minha mãe contou essa história quando eu era pequeno, de uma criança que rapara a cabeça para não identificar a menininha. E como é que o filho ia olhar? Está ouvindo tudo isso que eu falei. Como é que o filho ia olhar para o pai nessa hora? Você acha que ele ia obedecer mais ou não? Ia, porque ele entendeu. Então o irmão falou assim: então, Deus é tão bom e misericordioso como um bom pai, que ele só fala para a gente aqui, ó, obedece. Então ele diz assim: obediência vem antes de entendimento na palavra. Então a gente não tem clareza de muitas coisas e às vezes nem é bom ter, porque a gente é filho, a gente é pequeno, mas Deus é bom e pai. Amém, irmãos? Então, nesse sentido de tribulação, de lutas, eu lembrei dessa cena. Então, a gente não tem respostas. E eu lembrei também de uma conversa hoje com a mãe sobre testemunho de uma irmã, a Tamires Garcia, também no outro podcast, do parto dela, nunca tinha ouvido, foi muita luta. E ela lembrou de uma palavra, de uma frase de uma irmã da história, Teresa de Ávila, ou Santa Teresa d'Ávila, que é mais ou menos assim a frase: se é assim que trata seus amigos, como se ela estivesse falando para Deus, não me impressiona que tenhas tão poucos. E é verdade. O evangelho que vem dizer, vem para Jesus para sua vida dar certo, não olhou direito. O Filho de Deus encarnado, que Deus não poupou, toda a taça do juízo ele bebeu, absorveu, até o fim. Então, o próprio Paulo, né? Então, sofrimento, nós precisamos, de alguma forma, crescer em confiança no Senhor e maturidade no Senhor, e não se ofender com o nosso Pai. Graças a Deus que Ele é paciente e nos ensina devagarzinho. Porque talvez se eu contar o meu sofrimento para você, você pode falar, mas isso é pouco, escuta o meu. Mas não tem a ver com comparar, nos compararmos. Tem a ver com o nosso coração cada vez mais crescer em confiança no Senhor e revelação do Evangelho, a ponto de, Apocalipse fala dos 144.000 que deram testemunho da palavra e não amaram a própria vida mesmo diante da morte. É para esse caminho que o Senhor está nos levando. Então, Jesus, naquele caminho de Emaús, que os discípulos não reconhecem ele, e aí ele faz que ia, daí ele fala, não, vamos com a gente. Não, antes eles estão caminhando. E aí fala que o Senhor, o que vocês estão falando? Você não está sabendo, morreu o Messias, foi assassinado. Aí ele fala, mas como vocês estão tardios em aprender? Aí Jesus diz, era necessário que o Cristo sofresse essas coisas para então entrar na glória. Jesus fala que ele começa pelos profetas a mostrar tudo isso para eles. Era uma distância longa no caminho. Então, o Senhor é bom, Ele ouve as nossas orações, Ele tem todo o poder. E nós confiamos nele, e nós estamos sendo forjados à imagem do seu Filho, dia após dia. Então, essa canção, ou esse ensino, de alguma forma, precisa nos ajudar a confiar nele. Não é estar isento de problema, não é um triunfalismo, vem para Jesus, sua vida dá certo. Pelo contrário, Senhor,
forma em mim o seu filho, me ajuda a ouvir o Senhor, me ajuda a não me ofender. Amém, irmãos? Amém. Então é isso. Vamos lá. A gente abriu Gênesis 3 e aqui nós temos o relato do início da criação, onde Deus plantou o jardim, Deus formou o homem. E é engraçado que ele começa, haja luz, ele fez separação das águas. E aí na hora de formar o homem, depois de toda a criação, ele fala no plural: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então a gente aprende, por exemplo, a palavra trindade não tem na Bíblia, mas o ensino, a verdade, a doutrina é claramente percebido. Um desses momentos é esse, o próprio Deus conversando no plural: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós vemos o batismo de Jesus, nós vemos outros momentos, E aí, a gente sabe que Satanás, a gente veio ouvindo hoje. Outro dia eu compartilhei no grupo da restauração sobre o áudio da versão da Bíblia A Mensagem. Eu gosto de ouvir o áudio no Spotify. Escrevi, não sei quem lembra, tem uns 2 meses. Sou muito edificado, de ouvir. Então a gente estava ouvindo. A mensagem é uma paráfrase, da Bíblia, Eugene Peterson. Então não é uma versão propriamente, mas é bem legal a abordagem. E o Zafim ouvindo, a gente ouvindo, estava falando da história do início. Terminei o Novo Testamento, começamos em Gênesis, ouvi. E Satanás, a serpente, engana, seduz, Eva toma o fruto, dá para Adão, Adão come, desobedece a Deus, e aí os olhos são abertos e eles percebem que estavam nus, vão lá fazer folhas de figueira, e na brisa da tarde, o Senhor Deus vem se encontrar como sempre, e eles se escondem, e a gente sabe da cena. Deus procura por eles, aí Adão fala: eu vi o Senhor, eu tive medo, me escondi, porque eu estava nu. Aí Deus fala: mas quem te contou? Você comeu? E nós olhamos para Gênesis 3, a sentença por causa do pecado de Deus, começa pela serpente. Não vai dar tempo da gente ler com calma, porque a minha ênfase vai ser outra. Começa pela serpente, vai rastejar, vai comer o pó da terra, dá a sentença para a mulher, dá a sentença para o homem, palavras duras ali, mas porque Deus é justiça, Deus ele é verdade. E aí, no meio da maldição vindo, da consequência, nós temos o versículo 15 de Gênesis 3, que é uma esperança, uma semente do Evangelho de Deus. O que Deus diz em Gênesis 3,15? Deixa eu comparar aqui. Essa versão aqui também. Porém, inimizade entre você e a mulher, todos acompanhando aí? Então, logo depois da sentença, dentro da sentença da mulher. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus está falando que vai ter inimizade entre a descendência da mulher, ou seja, a humanidade, entre a descendência de Satanás e a humanidade, e o descendente, que é falando de Jesus Cristo, vai ferir mortalmente a serpente. Em Apocalipse a gente tem aquele versículo que João escrevendo vai falar 4 nomes
a antiga serpente, o diabo, Satanás, o dragão, não é mesmo? E aí, continua, né? O versículo 16 ainda está falando sobre juízo. O 17 também. Aí vem a maldição para a terra sofre a maldição do pecado. Ervas daninhas, não vai ser fácil, espinhos. E aí nós temos uma mudança radical. Do versículo 19, enquanto Deus está falando sobre terríveis suor do rosto, e vai voltar para o pó, você foi feito do pó. O versículo 20 fala, parece que muda assim a cena, ou time, ou o clima, do nada. O versículo 20 diz: e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. E aí, a gente... Então imagina só, Adão e Eva ouvindo a sentença, só que eles ouviram o Evangelho também. Eles ouviram o próprio Deus dizendo: você, serpente, enganou, mas o descendente dela vai ferir a sua cabeça. E Adão vira para Eva e fala: seu nome vai ser Eva, que significa mãe de todos os seres viventes. É uma boa coisa. Adão diz, tem um comentarista, ele diz assim: onde parecia haver sentenciamento e desesperança, à luz do versículo 15, uma promessa é dada ao homem como única expectativa que poderiam ter de uma mudança em uma situação de exílio e miséria. A redenção que será executada pelo ente prometido, o descendente, vindo da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Tão forte era a confiança de Adão nesse personagem prometido, que a seção que contém o texto que lemos inicia exatamente com o homem dando o nome à sua mulher de Eva, porque ela foi mãe de todos os seres viventes. Aqui pode estar o símbolo da confiança de Adão, de que o Criador o resgatará do caos do pecado em que caiu. A sentença fora lavrada dizendo que o homem, ao fim de toda a sua agonia no serviço ao Senhor, encontraria a morte, ou seja, a separação do fôlego de vida que tinha de seu corpo. Porém, a escolha por Adão do nome de Eva demonstra sua fé na promessa de Deus de que a mulher daria à luz filhos, incluindo o descendente que derrotaria Satanás. Então, quando Adão vira para a mulher, seu nome será Eva. Não, eu entendo e estou trazendo esse texto para cooperar com o meu entendimento. Adão crê no Evangelho, falando: você vai dar luz a filhos, e esse que Deus prometeu vai ser um deles, vai ser o descendente. Então, Adão creu. Então, o que eu quero meditar aqui é a mensagem do Evangelho que nos alcança e passa pela geração de filhos. A mensagem do Evangelho e a nossa adoção pelo próprio Deus como filhos. A boa notícia de salvação e a paternidade de Deus. Então, eu vou falar de novo. A mensagem do Evangelho e como a mensagem do Evangelho está totalmente ligada nessa humanidade que tem a ver com gerar filhos. A mensagem do Evangelho e a nossa adoção como filhos e a boa notícia do Evangelho e como a paternidade de Deus é o atributo, a verdade, a realidade que nós precisamos nos apegar. O próprio Jesus Cristo veio revelar o Pai, Deus Pai. Então nós lemos isso, nós vemos que
acontece isso, imagina comigo. Eu lembro certa mensagem do Asher, quando ele veio no Brasil, não tenho certeza se é 2017, acho que foi lá na Capela do Alto, e ele trouxe, traduzido simultaneamente, né? Então a gente não capta muita coisa, mas eu lembro dessa mensagem. E ele começou a falar desde a promessa, né? E aí ele trouxe assim, imagina os primeiros filhos, a gente tem no relato sequência, Caim e Abel. Talvez Satanás pensou, Caim, o Abel é o descendente que Deus falou no jardim, né? E a gente vê todo o drama da oferta e o coração, e aí o próprio Deus vem falar, né, com Caim, por que o seu semblante descaiu? Deus vem falar. Deus fala aquele versículo famoso, né? O pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Então Deus prega para Caim mostrando uma porta de arrependimento. Só que depois disso não tem arrependimento, né? A gente vê, na verdade, Caim maldosamente, traiçoeiramente convidando Abel para o campo, assassina ele. E aí Deus vem e faz aquela pergunta, né? Onde está seu irmão? E aí como é que o Caim responde? Nossa, que resposta atravessada para Deus, hein? Imagina ele falando, por acaso eu sou guarda, tutor do meu irmão? Mas, gente, quem já teve filho adolescente aí? Se eu faço um negócio desse pra minha mãe, ficava sem um dente, eu não é, Isaac? Meu pai, cavalo, vai ter educação, use porque eu odeio. Piada interna. E aí Deus vem com juízo, né? Deus fala da justiça dele. Você não está ouvindo? Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Então, a gente viu Adão ouvindo o evangelho e falando que o nome de Eva seria mãe de muitos filhos, mãe da descendência. A gente vê o próprio Deus perguntando onde está o seu irmão. Então começa aí o plano dele sendo revelado devagarzinho sobre irmandade, sobre uma família, porque Deus em si mesmo é uma família. Façamos o homem, ele pleno em comunhão com o Filho, o Espírito Santo, transborda de amor e cria o homem à sua imagem e semelhança. Então nós vemos isso acontecendo e nós chegamos até Gênesis 12, quando Deus chama um homem de uma terra, Deus escolhe Abraão, fala com ele, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e faz a promessa para ele, e Abraão crê, sai, imagina só, vai para um lugar, não vou te falar qual é o lugar, e agora? Sai andando aí. Abraão, rico, com muitos rebanhos, ficou mais rico, mas com servos. Os servos dele salvou de 2 reis lá, depois o Ló, tendas. Então, Deus começa a revelar o seu plano, dizendo que deseja ter uma nação justa, que glorificaria o seu nome em meio às outras nações, uma terra de verdade, uma terra literalmente, livre dos inimigos ao redor, tomada como posse, uma terra de propriedade e uma bênção que alcançaria todas as outras famílias, etnias ou nações. Então a gente vê Deus se revelando nesse plano, né? E a gente dá uma bugada, principalmente nos judeus, porque Deus pega essa tríplice promessa e cumpre primeiro uma parte dela, que é a bênção para as nações, através de Jesus Cristo. Nós gentios que não éramos povo,
somos salvos pela fé no Filho de Deus e somos feitos família de Deus, filhos de Abraão. Mas ele ainda não cumpriu as outras duas promessas. Essa nação justa, ou a descendência, judeus nascidos de novo e a terra livre dos seus inimigos. Não está. A gente abriu o jornal dessa semana, a gente vai ver Israel com uma outra guerra surgindo, o Irã, que agora nunca houve, né? Nunca foi tão escancarado. Ele usava o próprio financiando, né? O Hamas, é sabido, está na internet, financiava, mas escondido, agora é escancarado. Mas ele vai cumprir a outra parte da promessa. Beleza, eu quero pensar também na história. Esse povo, então tem a promessa, tem a jornada de Abraão, os patriarcas ali, né, seu filho, Isaac. Se der tempo a gente vai chegar em Gálatas, quando Paulo faz a comparação. Os filhos de Agar, Abraão então tem o filho com a serva egípcia, e os filhos com Sara, né, que é o próprio Isaac. Paulo escrevendo em Gálatas, mostrando a diferença sobre estar debaixo da lei, ou ali propriamente a carne, né, a aplicação que ele está, a sua força natural, e o filho da promessa mesmo, né? Mas aí nós temos Jacó, nós temos os 12 filhos, nós temos a história do José do Egito, e o povo como provisão de Deus é levado por José, que era governador, por causa daquela fome, lembra disso? Está relatado a quantidade de famílias que vai para o Egito para ser cuidado, vão morar na terra de Gósen, José é governador, a gente sabe da história. E acontece que passou muitos anos, né? José morreu, e como Deus tinha prometido a multiplicação da descendência, Deus fala para Abraão, a certa altura da jornada, né? Ele desanimado, Abraão, vem para fora da tenda, olha as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Eu acho que nesse momento ele não tinha nem o Isaac ainda. Deus doido, e Abraão mais doido ainda, por isso que ele é chamado pai da fé. A palavra vai falar que Abraão creu contra a esperança. Uau! E realmente, né, agora a gente já está aqui em Êxodo, eles multiplicaram muito, e era outro faraó, não conhecia nada da história de José, e sente como risco aqueles hebreus ali, e fala que eles colocou eles para trabalhar como escravo, sem direito a salário. E vale a pena abrir Êxodo 1. Quero pensar isso aqui, e é melhor que os irmãos leiam na Bíblia, porque se você nunca leu esse texto, você pode se ofender comigo. É melhor você se ofender com a Bíblia. Imagina só, e aí os egípcios colocaram capatazes e obrigavam ao trabalho, era uma opressão danada. E aí quanto mais eles oprimiam os hebreus, mais eles se multiplicavam, espalhavam, e mais preocupados ficavam os egípcios. Olha o cenário. Então eles forçavam com crueldade, trabalho pesado. O versículo 14 fala que eles tornaram a vida deles amargas, obrigando a preparar argamassa. Imagina só, eram cruéis em todas as suas exigências. Êxodo 1, né? Êxodo 1. Olha o versículo 15. Aí o faraó, como uma das estratégias, além da escravidão, dura, cruel, injusta, o faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras. Tem até o nome delas, parteiras hebreias, Sifrá e Puá, 16. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, preste atenção durante o parto. Se for menino, o que é para fazer? Matem-no. Se for menino, matem o bebê. Se for menino, deixa que viva. 17. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei.
assim deixar os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? 19. As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Versículo 20. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. 22. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lance no rio Nilo todos os meninos hebreus nascidos, mas deixe as meninas viver. Trazendo para aquela mensagem do Asher, ele foi trazendo assim na história bíblica, né? Satanás incitando Caim, provavelmente, porque é a maldade do homem, mas é o inimigo de Deus. E a gente tem outras cenas, né? E a gente tem aqui o faraó duro deu uma ordem cruel. Falou para as duas parteiras, que tem o nome delas registrado na Bíblia: faz o seguinte, é para matar se for menino. E aí as parteiras faziam o quê? Elas temiam a Deus e se recusaram a obedecer o rei. A gente falou agora há pouco sobre os tempos do fim, né? Então, nós devemos honrar as autoridades, é um princípio da palavra, né? Paulo vai ensinar isso. Toda autoridade é constituída por Deus. Mas já parou para pensar? Outro dia a Giovana acho que perguntou isso. Se meus pais forem contra a fé, contra a minha fé. Aí a gente tem muitos testemunhos, por exemplo, de países perseguidos, em que jovens, meninas ou meninos, são abandonados, expulsos de casa ou entregues ao julgamento da religião por conta de confessar Jesus Cristo. Então, importa obedecer a Deus. Quando fere um princípio, o temor ao Senhor, a gente facilmente. Por isso que o princípio do Senhor tem que estar impregnado em nós, né? Irmãos, isso isso vai ser crucial no tempo do fim. A Bíblia fala, Apocalipse, dentro dos juízos, de um sinal claro para quem quiser continuar seguindo o esquema desse mundo. O sinal da besta. Senão não vai poder comprar nem vender. Então, a gente, como as parteiras, o que as parteiras fizeram? Porque temiam o Senhor, desobedeceram ao rei. E que mais? Quando elas foram chamadas lá para o rei, o que elas falaram? Elas se arrependeram e confessaram o pecado. Elas mentiram para o rei. Está escrito isso aí, não? Ela falou assim, é o seguinte, elas são muito fortes, a gente chega lá, então, e o que acontece depois para piorar um pouco mais ainda? Deus foi bondoso com as parteiras. E os hebreus continuam a multiplicar. E porque as parteiras temeram a Deus, o que Deus faz com elas? Deus dá a cada uma delas família. Aleluia! As parteiras, que está aí o nome delas. Gente, é uma história doida, né? Beleza. Vamos abrir comigo agora, lá em Gálatas, capítulo 1, lá mais para o final da Bíblia.
Diz assim, vamos ler os primeiros 2 versículos primeiro. Gálatas 1. Eu, Paulo... Opa, deixa eu ler nessa outra versão. Eu estou lendo, Ju, Daniel. Piloto automático. Já identifiquei que a Ju não veio no culto agora. Você viu com o meu dom? Depois você conta para ela. Eu estou na NAA, nova versão Almeida atualizada. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então Paulo introduz a sua carta escrevendo para os Gálatas, né? Ele está falando, eu Paulo, apóstolo, ou seja, ele põe Paulo, vírgula, apóstolo, ou seja, eu sou o Paulo e a minha função no momento é de ser esse enviado, missionário ou apóstolo, né, se a gente pode falar. Então não significa que ele está usando o título antes do nome, todo esse exagero que tem, né? Toda essa supervalorização, né? Alguém fez um comentário na mesa hoje também sobre comparando o Papa e os crentes, que às vezes a gente critica facilmente a função mais alta no meio católico, apostólico romano, mas infelizmente a igreja evangélica tem endeusamento de funções Mas vamos voltar para o assunto. Mas é legal ver isso, né? Escrito, Paulo, apóstolo. O Haroldo gosta de falar assim, eu, Paulo, motoboy de Deus. É parafraseado dele. Que apóstolo tem a ver com isso. Enviado para uma missão de edificar, né? Trazer o fundamento, trazer a memória, mas é uma mensagem para ser entregue dentro de outras congregações. O motoboy de Deus. E ele vai falar não da parte de pessoas, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então Paulo, com toda a sua história de conversão, sua história de, antes de encontrar com Jesus, de um zelo religioso, sincero, mas cego, a ponto de perseguir a igreja, né? E aí depois ele cai no chão. Tem lá um cavalo na história, todo mundo fala que cai do cavalo, mas não está escrito que caiu do cavalo. E aí ele fica cego. E aí a gente conhece toda a história, a revelação que Deus dá para Paulo do Evangelho, como ele é precioso, como ele é usado por Deus para a edificação da igreja, né? Então ele está dizendo que esse chamamento dele não foi algo entregue por homens, não é uma nomeação, não foi uma escolha humana. Ele está falando que não foi da parte de pessoas, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então esse é o primeiro pensar que eu quero trazer sobre a nossa geração no Senhor e aquilo para o qual nós somos criados vem do Senhor. Então, ser filho de Deus e as outras funções são secundárias. Eu sou crente porque eu prego. Está errado. Eu falei agora há pouco, né? Ler a Bíblia para preparar uma palavra. Pastor que pensa assim, está errado. A gente é filho de Deus, a gente quer conhecer o Senhor e ser conhecido, desvendado. Então, nós somos gerados no Senhor, nós somos filhos do Senhor. Ele é nosso Pai. Paulo tinha isso como clareza, né? E essa função secundária de apóstolo também não foi dada por homens, foi dada por Deus. E aí ele continua, vamos ler um pouco mais para baixo. Na verdade, vamos pular, o versículo 15, olha o que diz, no capítulo 1 mesmo. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim,
para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, ele continua. Então ele está dizendo, quando Deus que me separou antes de eu nascer, diz essa versão. Tem alguma outra que diz diferente? Versículo 15? O início? A Bíblia aí está escrito alguma coisa diferente no 15? Desde o ventre da minha mãe. Essa versão, olha. Desde o ventre da minha mãe me separou. Olha só que precioso. O Senhor me separou desde o ventre da minha mãe. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ligar os pontos. Vamos para o capítulo 4 de Gálatas mesmo. Então ele está explicando sobre estar debaixo da lei e da graça, né? Mas no versículo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho como? Nascido de mulher. A divindade nascida de mulher. Olha que preciosidade. Não somente no sentido de mãe, né? No sentido de maternidade, mas a encarnação de Deus, o Deus que se torna um ser humano. Então, na plenitude dos tempos, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Outra versão vai dizer fim de nos adotar como seus filhos. Então, Jesus vem nascido, o Filho de Deus, nascido de mulher, e nos adota como filhos, nos gera, nos faz nascer de novo. E aí ele continua o versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama o quê? Abba, Pai, que é uma palavra dizendo paizinho querido, mostrando essa intimidade e proximidade. Jesus Cristo vem, Filho de Deus, nascido de mulher, nos adota como filhos e nos dá o Espírito, porque a gente é nascido de Deus, o Espírito Santo habita em nós e esse Espírito clama ou tem a liberdade, o acesso de como Jesus nos ensinou, né? Temos um Pai, quando for orar, Pai nosso que estás nos céus. Esse Espírito clama Paizinho. Paizinho. Então a mensagem do Evangelho vem mostrando, desde o início, o pecado vem com tamanha maldição e separação, a morte, mas Deus traz ali a promessa do Evangelho, o descendente, e Adão, na sequência, olha para Eva e fala: você vai ser mãe de muitos filhos. E nós não lemos, mas depois de Abel ter sido morto, fala que Adão, na versão da Eugene Peterson e o Asaf ouvindo, Adão deitou de novo com a sua mulher e ela engravidou. Legal, né? Se falasse coabitou, ia ficar mais criptografado, né? Para a criança. Você já leu essa palavra na Bíblia? Isso aqui, coabitou. A mesma coisa que deitou. E aí ela fala, esse meu filho vai ser... Como que é o nome do que veio depois? É o Sete já? Sete, porque o Senhor me deu, Eva fala, em lugar do meu filho Abel, que Caim matou. Eva já sabia do assassinato. Então nós vemos que a mensagem do Evangelho e a humanidade de Jesus Cristo, que é a encarnação, mostram Deus, e não vai dar tempo de separar todos os versículos que eu anotei, mostram Deus que é Pai, que deseja revelar essa paternidade que é o seu atributo, mas é uma paternidade maior do que ser mãe. Ser mãe revela um
tanto, um aspecto da paternidade de Deus. E ser mãe é um amor, é um afeto grandioso, talvez o maior que a gente tem como exemplo. Então, nós vemos como o Deus que o Deus que chama Abraão, que revela o seu plano devagarzinho, até a plenitude dos tempos. Paulo está escrevendo em Gálatas, está falando, até o tempo em que Gênesis 3,15, o descendente prometido nasce, gerado de mulher, para trazer para Deus muitos filhos. E não para por aí. Então, dentro desse ponto, a gente poderia falar sobre, na oração da irmã Eva, eu lembrei do profeta Isaías, quando ele fala: pode a mãe esquecer do seu filho que amamenta? Deus falando para o povo de Israel. Ali ele está trazendo a lembrança, a promessa de restauração, né? E aí Deus continua: ainda que essa mãe se esqueça. O que ele fala? Eu jamais esquecerei do meu povo. A gente tem Jesus, quando olha para Jerusalém, naquela jornada da reta final, né? Desde ele entrando em Mateus 21, e aí ele chora quando olha Jerusalém. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mataste os seus profetas. Jesus fala: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os pintinhos. E aí Jesus coloca aquela condição: mas vocês não vão me ver de novo, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Falando da promessa dada a Abraão. Então nós poderíamos entrar mais nesse aspecto sobre a paternidade de Deus, mas eu gostaria de terminar falando sobre algo prático, que o irmão ontem falou mais sobre isso, né? Isso que acendeu essa palavra no meu coração, né? Então, nós somos feitos nova criação. Tem um versículo famoso sobre esse. Tem uma versão que a gente decorou desde pequenininho, ouvindo do meu pai falar. Como é que começa? Nova criatura as coisas velhas. Coríntios, né? Deixa eu ver se eu anotei. Vamos ler lá. Isso, vamos abrir lá. Quando eu estou falando que é a parte final, vocês aguentam também um pouquinho aí, tá, irmãos? Não significa que é o último versículo, mas a última ênfase. Olha só. Diz assim: segundo Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Vamos continuar o versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério, fala comigo, serviço. Ministério é uma palavra bonita, mas a gente não associa rapidamente. Qual que é o seu ministério? Parece tão bonito e chique, né? Mas qual que é o seu serviço? E nos deu o ministério da reconciliação. 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, versículo 20, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quem está em Cristo é nova criação. Glória a Deus! A mensagem de salvação nos alcançou, nós somos gerados por Deus, somos filhos de Deus. Então, vem de Deus, não tem nada que a gente faça. O Evangelho é a notícia de como Deus nos salva.
Então, como Deus reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um serviço, um ministério. Se eu e você ainda não tem clareza de qual é o seu ministério, qual é o seu serviço, tem um que está escrito na Bíblia, que a gente pode se apegar. Todos nós. Qual que é esse ministério? Da reconciliação. O que significa isso? Ele vai explicar um pouco mais embaixo. É falar para os outros, fala para o seu irmão assim, os outros, com Z assim, para os outros que estão morrendo sem saber dessa notícia, né? A gente teve uma oportunidade hoje, né, pai? A gente teve uma oportunidade de falar para os outros a partir, infelizmente, de um relato de suicídio de 3 amigos. A gente ligou o evangelho, um jovem contando para a gente, 20 anos, o jovem de 20 anos contando do amigo que infelizmente tirou a própria vida, depois mais 2 na mesma semana, com as bandas de Tuiuti. Então vamos lá, o que é esse ministério, serviço? Contar para os outros que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados, mas absorvendo toda a ira de Deus e estendendo o seu amor, seus braços abertos. Essa é a mensagem do Evangelho, que o mundo não sabe, não conhece. Então esse é o nosso serviço. Vamos lá. Nós estamos no Dia das Mães e nós podemos, todos nós, ser mães. Essa cara que eu fiz ontem quando eu ouvi o irmão falar. Mãe no sentido de gerar filhos, seja homem ou mulher, né? Então, o Ministério da Reconciliação. Abre comigo. Olha que legal esse versículo que saltou. 1 Timóteo 2,15. Um pouquinho para frente. 1 Timóteo 2,15. Paulo escrevendo aqui, nessa carta mais pastoral, ele está falando sobre a mulher, né? Mas nós não vamos pegar todo o contexto. O versículo 15 diz: mas ela, a mulher, será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Claro que a primeira aplicação, Paulo está falando sobre a mulher no sentido de esposa, literalmente, será salva dando filhos. E eu comentei sobre Isaías agora há pouco, por causa da oração da irmã Eva, tem um versículo lá que é uma promessa. Isaías fala: a estéril será mãe de filhos, dará à luz filhos, mais ainda. Então tem uma promessa lá. Então, de alguma forma, nós somos gratos às nossas mães. Algumas delas você talvez não tenha aqui mais, né? Vi uma postagem essa semana. Mas nós somos chamados para ser mãe, nesse sentido de adotar. Não vai dar tempo da gente ler, mas Jesus, no Mateus 28, ele fala, já com o corpo ressurreto, glorificado, as últimas palavras, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide e conta para quem não conhece Jesus, vim para a igreja. É isso que está escrito lá? Mateus 28. Ide e chama o pastor pelo WhatsApp para ele ir lá orar pela pessoa que está oprimida. É isso que está escrito lá? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas essas coisas que vos tenho falado. Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que é ser mãe? Gerar? A mãe será salva dando filhos.
dando luz, filhos. É contar a mensagem do Evangelho do jeito que você sabe, do jeito que o Senhor alcançou. Essa semana, conversando com um irmãozinho de Jundiaí, ele falou sobre isso, como falar de Jesus, parece que aquela pessoa me deu abertura, e aí veio na hora claramente sobre um treinamento que a gente teve alguns anos atrás aqui, com aquela irmã que foi minha colega de seminário, não sei quem vai lembrar, missionária, o nome da ONG é Ame Evangelizar, o nome dela é Angélica, o Roberto estava, e a gente fez um treinamento, acho que foi um sábado inteiro, e no outro domingo de manhã a gente foi para a feira, e teve um ponto muito legal, que ela falou assim, então tem aqui esse 1, 2 ou 3, mas tem o seu testemunho de vida. Ela falava isso, não sei quem lembra, ela usou o termo, né? Contra fatos não há argumentos, que é como você encontrou Jesus, o que Ele é para você na sua vida. Então isso tem realidade e verdade. Então, falar, adotar, cuidar, lembrei. Então, o que era ensinar a obedecer todas as coisas? Então, primeiro você fala da mensagem do Evangelho, crendo que é o Espírito Santo quem convence a pessoa, não é se você sabe demais de Bíblia, não é se aquela semana você não faltou nenhum culto, conseguiu orar todos os dias, não tem a ver com isso. Tem a ver com eu e você caminhar sensível ao Espírito Santo, estarmos encharcados com a Palavra de Deus, apercebidos das pessoas que passam ao nosso redor, para aproveitar as oportunidades, não ficar carnal. A gente às vezes está tão mundano que a pessoa está do nosso lado clamando por socorro e eu estou com a cabeça no mundo, eu estou alienado, eu estou fora, o Espírito Santo não consegue ter acesso. Beleza, falou de Jesus de alguma forma, ou deu um abraço que seja, sabia? Que podemos transmitir o Evangelho com um sorriso, com olhar nos olhos e ouvir de verdade a pessoa. Então, talvez o Senhor vai dar aquela pessoa para você. Mas eu não sei muito, estou na jornada há pouco tempo, mas ela não sabe nada. Estava falando essa semana com o irmão da nossa mesa. Quem está 1 ano e meio, 1 ano no Evangelho, sabe muito mais do que quem está convertendo agora. Então Jesus fala, ensinando-os a guardar e a obedecer todas essas coisas. E eu gosto do Douglas Gonçalves quando ele fala isso. Quanto tempo vai demorar isso? Esse discipulado. Pode ser que essa pessoa, em alguns meses, nasceu de novo, aprendeu a chegar na fonte, né? O discipulado tem a ver com ensinar a pessoa a ouvir direto de Deus. Não vem perguntar para mim que eu te falo o que Deus falou. Então pode ser que é alguns meses, pode ser que é alguns poucos anos. Gerar filhos. E não vale a pena a gente ler, mas em Mateus 25 Jesus fala assim, bem-aventurado o servo que foi encontrado fiel quando o Senhor voltar e o encontrar alimentando os seus outros conservos e não espancando. Esse irmão mais maduro, esse irmão que se preocupa com as coisas do Pai. Então que essa palavra edifique o seu coração como edificou o meu nesse Dia das Mães. O chamado do Senhor para sermos mães, porque Ele nos salvou e nos levou a ser filhos. A mensagem do Evangelho nos gerou uma nova criação. Nós somos participantes da divindade. Por isso, Ele nos chama para contar para os outros, para abraçar, abrir a minha casa, abrir a minha vida, a minha agenda a pessoas que estão morrendo, cativas, prisioneiras de Satanás. Aqui, Tuiuti ou Morungaba, não tenho certeza. Em uma semana, 3 jovens. Não é divulgado, né? Tem um estudo sobre isso. Quando é nesse sentido, não é divulgado. Mas a gente não é como o mundo. A gente sabe que nós estamos vivendo dias terríveis.
Ah, mas eu tenho tão pouquinho azeite, eu tô firme aqui em Jesus, estou cantando essa música aqui da fé, eu estou quase chorando. Irmão, o jovenzinho, naquele dia no monte, que tinha uma multidão, quando foi perguntado quem tem alguma coisa, o jovenzinho falou assim: eu tenho 2 pães e 3 peixes, ficou assim. O que ele fez? Deu. O que aconteceu? Jesus deu graça, abençoou e repartiu, alimentou a multidão e sobrou. Então a questão é nossa sinceridade em fé, não sermos egoístas, não juntar o nosso grupinho. Falei essa semana também na nossa mesa, vamos ser crente aqui, está tão gostosa a comunhão. Tinha uma panela assim na mesa, tinha salsicha e linguiça desfiada, estava bom. Aí eu peguei a tampa, lembra da panelinha fechada, quando falar aquela panelinha no futebol, é uma forma de dizer, é um grupinho sectário, um grupinho que despreza os outros. Mas a panelinha com tampa aberta, o que acontece? O cheiro, hein, Marcelinho? Viradinho, essa hora, né? O restante da janta, do almoço. O cheiro vai acontecer o quê? Vai espalhar para os outros. Então assim deve ser nossa jornada também, como comunhão. Nós queremos ser uma igreja saudável, com relacionamentos profundos, de aliança uns com os outros, mas que é preocupado com o Pai, o coração do Pai, e que não retém a mensagem da salvação. Paulo fala: ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu vou terminar. Mas esse é o convite para nós, sermos mães. Você que é mãe natural, glória a Deus, você recebeu do Senhor uma dádiva, e todos nós, se não tivemos a nossa mãe, nós podemos encontrar no Senhor esse suprimento, porque Ele é mãe e pai no sentido completo, e que nós desejemos, nós possamos querer gerar filhos. Não, às vezes não vai ser reconhecido, não tem a ver com isso, mas no último dia todas as nossas obras serão apresentadas diante do Senhor. Jesus vai pegar na sua mão e falar: muito bom, servo bom e fiel. Cuidados pequeninos. Amém, irmãos? Vamos orar? Ó Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela mensagem do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, que se revelou como Pai, um Pai que cuida, que não despreza, que se envolveu até a última consequência para nos resgatar do império das trevas, do pecado e perdição. O Senhor enviou o seu Filho, e a mensagem, a notícia do Evangelho, a boa notícia, nos faz caminhar hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nosso coração se alegra sempre que ouvimos o Evangelho. Nosso coração é animado sempre que ouvimos o seu plano, Senhor. Senhor, mas revela mais para nós, Senhor. Livra-nos do nosso egoísmo, Senhor. Livra-nos da nossa frieza espiritual, insensibilidade, Senhor. Desatenção com o seu coração, Senhor. Revela-nos, Senhor, o seu coração, o seu anseio, onde estão os seus olhos, aonde é necessário fazer justiça, Senhor. Senhor, nos dá uma coragem como as parteiras hebreias, nos dá ousadia, Senhor. Livra-nos das zonas de conforto, nos faz correr riscos, Senhor, para a sua glória e pela causa do Evangelho, Senhor. Senhor, faz isso, Senhor. Encontre em nós servos fiéis, que estaremos olhando pelos nossos irmãos, atentos à família, atentos àqueles tantos outros que ainda não são da família, não sabem que são da família, que estão presos nas garras de Satanás. Senhor Jesus, dá-nos o seu coração, Senhor, coração de compaixão ao perdido, de amor ao perdido, Senhor, de zelo pela sua casa, pelo seu nome.
Senhor, desperta-nos, Senhor. Senhor, abre a nossa visão, aumenta as tendas do nosso coração, cura-nos da nossa esterilidade e ajuda-nos a ter filhos para a sua glória, Senhor. Senhor, pessoas que vão nos perguntar coisas simples, que vamos aconselhar segundo o conselho do Senhor, que nós vamos ver crescendo em ouvir o Senhor, em maturidade, Senhor, para a sua glória e para a glória do seu nome, Senhor. Senhor, eu abençoo cada família aqui, Senhor, abençoo cada jovem, cada adolescente, Senhor, a estar atento a outros, Senhor, a estar atento, a estar estendendo as tendas, abrindo a casa, abrindo o coração, Senhor. Senhor, nos faz mães no sentido de gerar, no sentido de cuidar, no sentido de olhar, guardar, no sentido de não nos acovardar, de falar do seu amor para outros, Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor.